Olá! Hoje a gente vai falar de um documento que é, sem exagero, o coração da maior compra da vida de muita gente: a matrícula de um imóvel. É ali, naquele papel, que a história de verdade da propriedade é contada. E olha, essa história pode ser um drama ou um conto de fadas. Porque esse papel, que tem toda a cara de burocracia pura, é na verdade a chave. É ele que vai definir se o investimento é seguro ou, bom, um desastre financeiro daqueles. O nosso objetivo aqui é justamente aprender a ler esse mapa. Então vamos lá. A nossa missão aqui é pegar esse documento que às vezes assusta a matrícula e transformar numa ferramenta poderosa para quem está pensando em comprar. Pense assim, cada anotação ali é uma pista e a gente vai decifrar todas elas. Vamos começar então pelo primeiro grande fantasma que pode assombrar um imóvel: as dívidas. E também os problemas na justiça que podem estar grudados no bem, sabe? Muitas vezes sem que a pessoa que está comprando tenha a menor ideia. O termo mais conhecido de todos, claro, é a hipoteca. A maioria das pessoas já pensa logo num financiamento de banco, o que é bem comum, né? Mas o perigo para quem compra um imóvel hipotecado, ele é bem maior do que parece. Imagina só, a hipoteca é como uma âncora invisível, só que ela não está presa na pessoa, ela está presa no imóvel. Então não importa quem seja o novo capitão do navio, entende? A âncora continua lá, fincada, presa no credor. É isso, a dívida persegue o bem. Tá, mas e na prática o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a pessoa pode pagar o valor todinho do imóvel, registrar no nome dela, tudo certo, mas se o vendedor não quitar aquela dívida original da hipoteca, o credor pode sim legalmente vir e tomar o imóvel do novo dono para pagar essa dívida. O nome jurídico para isso é adjudicação compulsória, e pode acreditar, é tão ruim quanto o nome sugere. Agora, presta atenção aqui, porque é muito importante entender a diferença entre esses três nomes: penhora, arresto e sequestro. Eles podem parecer a mesma coisa, mas não são, de jeito nenhum. Cada um mostra um estágio diferente de um problema judicial. A penhora, essa é o sinal vermelho, o alerta máximo. Significa que uma dívida já foi confirmada pela justiça e aquele imóvel específico foi separado para garantir o pagamento. Já o arresto e o sequestro são como um sinal amarelo. São medidas preventivas, sabe? Para garantir que o bem não suma no meio do caminho enquanto o processo ainda está rolando. E agora vem a parte que, sinceramente, choca muita gente. Um imóvel com penhora pode ser vendido. Legalmente, a venda é válida. Só que tem um porém gigantesco. O direito do credor, aquele que conseguiu a penhora, tem prioridade total sobre o direito do novo comprador. Traduzindo, a pessoa compra, paga tudo direitinho e meses depois o imóvel pode ir a leilão para pagar a dívida do dono antigo. O resultado? Perde o imóvel e perde o dinheiro. Simples assim. Tem mais um mecanismo que funciona, olha, como se fosse um letreiro de neon piscando na matrícula. É a tal da averbação da existência de ação. Um nome complicado, mas a ideia é simples. Também chamam de certidão premonitória. É basicamente o próprio credor indo até o cartório e avisando para todo mundo: "Ei, atenção, eu estou processando o dono deste imóvel aqui." E essa anotação deixa uma coisa muito clara, um ponto crucial mesmo. Se esse aviso existe lá na matrícula, e mesmo assim alguém compra o imóvel, a justiça pode interpretar isso como uma fé. Pode entender que o comprador se juntou com o vendedor para enganar o credor, e aí a venda pode ser anulada sem muita dificuldade. É um risco que, vamos combinar, não vale a pena correr de jeito nenhum. Ok, então passamos pela fase das dívidas. Vamos imaginar que a matrícula está limpinha, sem nada disso. Quem está comprando respira aliviado, né? Só que aí, na hora de visitar o imóvel, abre a porta e, surpresa, tem alguém morando lá. Pois é, agora a gente vai ver como os direitos de outras pessoas podem complicar e muito a compra. Olha só, se um contrato de aluguel estiver registrado lá na matrícula do imóvel, ele ganha uma força, assim, tremenda. Isso traz duas consequências práticas gigantescas para quem compra. A primeira é o direito de preferência, ou seja, o inquilino tem a primeira chance de comprar o imóvel. A segunda é o direito de ocupação, que pode obrigar o novo dono a aguentar o inquilino lá até o contrato de aluguel acabar. Mas, e aqui que vem o pulo do gato, especialmente sobre esse direito de continuar no imóvel. Não é tão simples assim. Não basta ter uma coisinha ou outra. A lei exige 3 condições, e o mais importante, elas são cumulativas. Uma depende da outra. Pensa nisso como se fosse um cadeado com senha de 3 números, sabe? Para ele abrir, precisa dos 3. Primeiro, o contrato de aluguel tem que ter um prazo definido e, claro, ainda estar valendo. Segundo,
O contrato precisa ter a chamada cláusula de vigência. É uma parte que diz, com todas as letras, que o aluguel continua mesmo se o imóvel for vendido. E terceiro, que é o ponto-chave aqui pra gente, o contrato tem que estar registrado na matrícula antes da venda ser feita. Faltou um desses três, pronto. O cadeado abre e o novo dono pode pedir o imóvel. Bora para outra figura jurídica bem curiosa, o usufruto. O que é isso? Basicamente, ele racha a propriedade em duas partes. De um lado tem um nu proprietário. Ele é o dono no papel, mas a propriedade dele está nua, ou seja, sem o direito de usar ou aproveitar. Do outro lado tem o usufrutuário. Ele não é o dono, mas é quem tem o direito de usar, morar, alugar, enfim, aproveitar o imóvel como se fosse o dono. E geralmente esse direito dura a vida inteira. E aí que mora a armadilha. O nu proprietário pode vender o imóvel? Pode. Mas quem compra, compra a propriedade ainda nua. A pessoa se torna a nova dona no papel, mas aquele direito de usufruto de outra pessoa continua lá, intacto. Resumindo, comprou, mas não levou. Não pode morar, não pode usar, não pode alugar, tem que esperar o usufruto acabar, o que na maioria das vezes só acontece quando o usufrutuário falece. Ok, estamos chegando na nossa última parte. E aqui o perigo não é uma dívida antiga ou um direito de um terceiro. Às vezes, o problema é uma promessa que o vendedor já fez para outra pessoa. Ou pior, o fato de que o próprio vendedor ainda não é, de verdade, o dono total do imóvel. Funciona assim. Se o vendedor já prometeu vender aquele imóvel para uma pessoa, vamos chamar de comprador A, e essa promessa foi registrada na matrícula, esse comprador A ganha uma coisa chamada direito real de aquisição. É como se ele tivesse botado o pé na porta, sabe? E o cartório funciona como uma fila de banco. Ele simplesmente não vai registrar uma nova venda para um comprador B enquanto aquela promessa para o A não for oficialmente cancelada. E se for o contrário? A pessoa que está vendendo se apresenta como dona, tudo certo. Mas quando se olha a matrícula, se descobre que ela mesma só tem um compromisso de compra registrado em nome dela. Ou seja, ela é uma promitente compradora, não a proprietária de fato. Ela tem expectativa de ser dono um dia, mas ainda não é. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte. Para essa pessoa poder vender o imóvel legalmente, sem rolo, ela precisa seguir um caminho bem específico. Passo 1, ela tem que terminar de pagar e finalizar a compra dela com o dono original. Passo 2, registrar a escritura definitiva no nome dela, se tornando a nova dona oficial. E só aí, passo 3, como dona de verdade, é que ela pode vender o imóvel para outra pessoa. Tentar pegar um atalho aqui, pular alguma etapa, é pedir para ter uma dor de cabeça jurídica gigantesca. Ufa! Depois dessa viagem toda por dívidas, direitos de terceiros, promessas, a gente vê que tudo, no fim das contas, se resume a uma única e grande regra de ouro. É o princípio que comanda todo o sistema de registro de imóveis no Brasil. E a regra é simples, o que está na matrícula é público. Ponto. O sistema de cartórios existe justamente para isso, para dar publicidade, para que todo mundo possa saber. Por isso, legalmente, não dá para usar a desculpa da ignorância. Aquela história de dizer, mas eu não sabia, simplesmente não cola na justiça. E isso tudo nos leva à grande lição, ao principal recado de hoje. A saúde jurídica de um imóvel, essa é a verdadeira fundação do investimento. É mais importante do que a vista da janela, do que a reforma da cozinha, do que qualquer outra coisa. Olhar com calma, com atenção, uma matrícula atualizada é sem dúvida o passo mais importante de todos numa negociação imobiliária. E para fechar, fica uma reflexão. Se tudo que é realmente importante está nesse documento, que é público, o que será que significa quando o vendedor fica hesitando em mostrar a matrícula atualizada? Se a pessoa enrola, tenta apressar o negócio, muda de assunto, talvez o maior risco não esteja só no que está escrito no papel, mas na própria pessoa que pode estar tentando esconder alguma coisa. Fica aí a reflexão.